Você que acabou de estudar período colonial, já está preparado para a prova? Que tal fazer umas questões para testar e revisar seu aprendizado e não ser surpreendido na hora do exame? É só ler comigo a questão, dar uma pausa, escolher a alternativa e avançar, que eu te mostro o gabarito e comento rapidamente a resposta correta. Vamos lá? As diversas etapas político-administrativas do período colonial brasileiro são marcadas, alternativa A, pelo prestígio das câmaras municipais em que se manifestava o poder político dos grandes proprietários de terras locais. Alternativa B, pela seleção dos altos cargos da hierarquia administrativa e eclesiástica entre os naturais da colônia. Alternativa C, pela progressiva autonomia da colônia, principalmente após a elevação a vice-reinado em 1720. Alternativa D, pelo incentivo à ocupação de terras no interior do país e pela catequese dos povos indígenas pelos jesuítas. Alternativa E, pela superposição do poder dos representantes eclesiásticos sobre o poder dos donatários, evidenciando o forte caráter religioso de nossa colonização. Dê uma pausa, leia com calma, eu vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. Alternativa A. As câmaras municipais formaram-se no Brasil colonial a partir do vazio de poder gerado pela falta de controle dos capitães donatários em suas capitanias hereditárias. Era comum que os capitães controlassem apenas o que ocorria no litoral das capitanias, abrindo assim uma brecha de ação no interior das mesmas. Nesses locais, núcleos de poder surgiram pelas mãos de pessoas que se tornaram grandes proprietários de terra, o que deu origem às câmaras municipais. Tais núcleos de poder local aumentaram significativamente seu domínio político ao longo da história brasileira até a década de 1930. Vamos à próxima? Sobre a sociedade brasileira do período colonial, pode-se afirmar corretamente que: alternativa A, buscavam afirmar valores nativistas contestando a exploração colonial. Alternativa B, era alicerçada em relações sociais que primavam por igualdade e fraternidade. Alternativa C, baseava-se em relações sociais de cunho escravista e patriarcal. Alternativa D, procurou imprimir uma nova dinâmica social que em nada lembrava a metrópole colonizadora. Dê uma pausa, leia com calma, eu vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. Alternativa C, somente a proposição C está correta. A questão remete à sociedade brasileira no período colonial prevaleceu o trabalho escravo. A monocultura, o latifúndio, a economia visava o mercado externo, relações sociais de cunho patriarcal, no qual prevalecia a vontade dos homens bons. As demais alternativas estão incorretas. Vamos à próxima? As incursões dos bandeirantes paulistas às missões dos jesuítas castelhanos do Guará multiplicaram-se a partir do século XVII. Paulistas e guerreiros tupiniquins enveredaram-se pelo caminho do Peabiru, velha trilha tupi, rumo ao Guairá, território situado entre os rios Paranapanema, Iguaçu e Paraná. Nessa região de posse duvidosa, dado que os portugueses sempre consideraram que a linha de Tordesilhas passava pela Estuário do Prata, os jesuítas espanhóis haviam criado em 1622 e 1628 11 missões. Quanto ao assunto tratado no texto, é correto assinalar que: alternativa A, as incursões dos bandeirantes às missões jesuítas visavam apresar indígenas aldeados em grupos numerosos e habituados ao trabalho rural. Alternativa B, nessas incursões não havia nenhuma participação de indígena entre os integrantes das bandeiras. Alternativa C, o objetivo primordial dos bandeirantes paulistas era apresar negros da terra para a exportação dessa mão de obra para a Europa. Alternativa D, os ataques dos bandeirantes paulistas aos jesuítas castelhanos eram uma resposta contra a postura da Espanha, que naquele momento apoiava a invasão holandesa ao Brasil. Alternativa E, as incursões dos bandeirantes paulistas contra as missões jesuíticas de Guairá e Tapes ocorreram após o Tratado de Madrid. Dê uma pausa, leia com calma, vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. A vila de São Paulo de há muitos anos que é a República de per si, sem observância de lei nenhuma, assim divina como humana. Governador-Geral Antônio L.G. de Câmara Coutinho, em Carta ao Rei, 1692. O texto indica que, em São Paulo, alternativa A, depois que os jesuítas que eram a favor da escravidão foram expulsos, a cidade ficou abandonada à própria sorte. Alternativa B,
Como decorrência da geografia da capitania e dos interesses da metrópole, imperava a autonomia política e religiosa. Alternativa C. A exemplo do que se passava no resto da capitania, reinava o mais completo descaso em termos políticos e religiosos. Alternativa D. Com a descoberta do ouro de Minas Gerais, os habitantes passaram a se queixar do abandono a que foram relegados. Alternativa E. Graças à proclamação de Amador Bueno, os habitantes da cidade passaram a gozar de um estatuto privilegiado. Dê uma pausa, leia com calma, vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. Letra B. Reverendo Padre Reitor, eu, Manuel Beckmann, como procurador eleito por aquele povo aqui presente, venho intimar a vossa reverência e mais religiosos assistentes no Maranhão, como justamente alterados pelas vexações que padece por terem vossas paternidades o governo temporal dos índios das aldeias, se tem resolvido a lançá-los fora assim do espiritual como do temporal. Então, e não tem falta ao mau exemplo de sua vida, que por esta parte não tem do que se queixar de vossas paternidades. Portanto, notifico a alterado povo que se deixem estar recolhidos ao colégio e não saiam para fora dele para evitar alterações e mortes, que por aquela via se poderiam ocasionar. E, entretanto, exponho vossas paternidades, cobro em seus bens e fazendas, para deixá-las em mãos de seus procuradores, que lhes forem dados, e estejam aparelhados para todo tempo e hora se embarcarem para Pernambuco em embarcações que para esse efeito lhe forem concedidas. João Felipe Bittencourt. O movimento liderado por Manuel Beckmann no Maranhão, em 1684, foi motivado pela alternativa A, proibição do ensino laico no Brasil colonial e pelas pressões que os jesuítas realizavam para impedir a sua liberação. Alternativa B, questão da mão de obra indígena e pela insatisfação de colonos com atividades da Companhia do Comércio do Maranhão. Alternativa C, ameaça dos jesuítas de abandonarem a região e pela catequese dos povos indígenas sob a sua guarda. Alternativa D, crítica dos colonos maranhenses ao apoio dos jesuítas aos interesses espanhóis e holandeses na região. Alternativa E, tentativa dos jesuítas em aumentar o preço dos escravos indígenas, contrariando os interesses dos colonos maranhenses. Dê uma pausa, leia com calma, vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. Alternativa B, a questão remete à revolta de Beckmann que ocorreu no Maranhão no ano de 1684, liderada pelos irmãos Manuel e Tomás Beckmann. O Maranhão era uma região muito pobre, tendo as drogas do sertão como produto mais importante. Havia também a pequena lavoura com mão de obra indígena e que desagradava aos jesuítas. Os conflitos entre os colonos e padres jesuítas eram constantes. Para resolver esse problema, a coroa portuguesa criou em 1682 a Companhia Geral do Comércio do Estado do Maranhão, visando incentivar a colonização da região. A companhia vendia seus produtos a preços mais elevados e oferecia muito pouco pelos produtos dos colonos, como algodão, açúcar e madeira. Assim, os irmãos Beckmann ocuparam a cidade de São Luís, expulsando os representantes da companhia e os padres jesuítas. E aí, como foi? Foi bem? Se não foi, não desanime. O importante é identificar seus erros, revisar e chegar bem mais seguro no dia da prova. Se você achou que esse vídeo foi útil para você, não saia sem dar um like. Se gostaria de ver mais vídeos como esse, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais e, é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço!